capítulo 14, seguiremos. Vamos ler de forma alternada o texto da palavra de Deus. Diz assim o texto do Senhor: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros do Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Juntos, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos orar mais uma vez? Pai, te louvamos pela leitura deste texto da Tua Palavra e agora rogamos que venha o Teu Espírito com poder, o Espírito que opera em nós, o Espírito de vida, o Espírito de alegria, o Espírito de transformação, o Espírito que traz para nós a certeza de que a Tua Palavra ela é toda suficiente. Aplica essa palavra aos nossos corações. Nós oramos pela mediação de Cristo Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos,
Esse texto, eu acredito que é muito conhecido de cada um de vocês. Você que está em casa também, participando, acompanhando o culto da Igreja do Meia. Você não está em casa, claro, né, participando do culto presencial, mas você está em casa servindo ao Senhor com a sua atenção, olhando para o texto da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O texto é conhecido e, de forma bem resumida, a gente sabe muito bem que esse texto fala de um momento que foi um divisor de águas na vida do povo de Israel. Um povo que estava oprimido, um povo que estava cativo, e agora esse povo, ele recebe uma ordem do faraó, de deixar o Egito e de seguir livre. Só que esse povo poderia ter chegado à terra prometida por um caminho, por uma terra muito mais curta. Segundo os especialistas em arqueologia e geografia bíblica, eles levariam em torno, no máximo, de 40 dias para chegar a Canaã. Os 40 dias se transformaram em 40 anos. Mas não se transformaram em 40 anos apenas por causa da desobediência do povo, ou do pecado da desobediência do povo, como muitos afirmam. Perceba que o texto fala sobre propósito de Deus, sobre planos de Deus, decretos de Deus para o seu povo. E a gente sabe que atravessar um deserto, quando conseguimos fazê-lo, seja o deserto que for, dentro da geografia do mundo, do planeta, é algo terrível. Aqueles que já estiveram no deserto sabem muito bem o que significa experimentar pelo menos um dia de calor intenso durante o dia e à noite de um frio muito intenso também, porque a temperatura ela começa a cair e cai muitas vezes de forma abrupta. Não é fácil. Agora você imagina 40 anos esse povo caminhou num deserto. E quando a gente traz para a nossa realidade humana, no dia a dia, no ordinário, a gente sabe que nós também enfrentamos não esse deserto geofísico, né? Mas nós atravessamos desertos emocionais, desertos relacionais, desertos que nos levam e aplicam sobre nós sofrimento, né? Porque o deserto é lugar de aridez, é lugar de ausência, é lugar da escassez, é lugar da falta, né? Da falta da água, da falta da grama verdinha, da falta de um lugar para você poder estar debaixo de uma sombra e se refrigerar quando o sol é mais causticante, né? É lugar que você precisa, não tem um abrigo para você, durante a noite fria, intensamente fria, poder também ter aquecimento. A nossa vida é marcada por desertos na nossa alma, né? E o texto vai nos ensinar que nenhum deserto acontece na vida do crente por obra do acaso, mas sim porque Deus tem algo a realizar, Deus tem um propósito em meio ao deserto. E por isso, quando a gente olha para esse texto aqui, do capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, todo o capítulo 14 de Êxodo, a gente vai ver quais são os planos de Deus para o seu povo em meio ao deserto. Por isso eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre o tema o Deus que nos aperfeiçoa no deserto. Porque o deserto é lugar de treinamento. O deserto é lugar de preparo. Se você lembrar muito bem, cutucar aí a sua memória bíblica, você vai perceber que aquele que é o modelo de levar sobre si todo sofrimento, toda angústia, toda dor, toda aflição, aquele que é o modelo de homem que viveu na pele as nossas aflições e as nossas dores, você sabe muito bem que na história dos evangelhos, a narrativa dos evangelhos diz que Jesus foi levado nada mais, nada menos do que pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. E depois
de passar pelo deserto, aos 40 dias e noites, ele inicia a sua jornada ministerial, que diz o texto da palavra de Deus. O mesmo Deus, há uma conectividade entre o Cristo que é levado para o deserto, lugar de sofrimento, lugar de angústia, lugar de dor. Há uma conectividade com a história do povo de Israel aqui. Porque, na verdade, o texto diz para a gente, em alto e bom som, que quem leva esse povo para o deserto é o nosso Deus. O texto diz assim, no versículo 17, do capítulo 13 de Êxodo: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou, quer dizer, não leva o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Então Deus não facilitou a caminhada do povo de Israel, do seu povo. Diz o texto na sequência: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Eu queria que nessa manhã você entendesse é que se você está passando algum deserto na sua vida, se você está passando por algum vale de sofrimento, se você está sendo provado ou sendo tentado, se as coisas não estão indo do jeito que você havia programado, se você foi tomado de supetão, de surpresa em relação a algum plano, porque na verdade, irmãos, vamos ser sinceros, vamos combinar aqui, nós seres humanos somos seres controladores, nós somos seres que queremos ser senhores de si mesmos, claro. É muito engraçado quando alguém diz assim: eu sou dono do meu nariz, eu pago as minhas contas. Eu acho muito engraçado isso, para não dizer que eu lamento esse tipo de afirmação, porque no mínimo isso soa bastante soberbo, bastante soberbo. A gente já passou da fase, como povo de Deus, a experiência que temos com a caminhada com o Senhor, de usarmos palavras que parecem palavras que muito mais do que impressionar o outro, mostrando para o outro a nossa autossuficiência, na verdade nós queremos desfilar uma espécie de autoafirmação. Só que nenhum de nós pode prever para prover de nós mesmos aquilo que nos toma de assalto, aquilo que gera dor, sofrimento, aquilo que gera ansiedade e inquietude para o nosso coração. Nenhum de nós. Porque, na verdade, a primeira e derradeira, ou seja, a última palavra vem do Senhor. Aquele que tem o controle absoluto na história da caminhada, da projeção, dos desertos da vida que enfrentamos é o Senhor. E Deus não nos leva pelo caminho mais fácil. Deus nunca levará você, preste atenção nisso, para o caminho mais fácil. Não queira atalhar. Deus te levará sempre pelo caminho mais difícil. Isso do ponto de vista histórico, da historicidade da palavra de Deus. Todos os homens e mulheres que foram forjados na forja de Deus, para empreenderem os projetos de Deus, para serem relevantes na ação, na história, na vida humana, para a glória de Deus, foram forjados no deserto. Elias foi forjado no deserto. Davi foi forjado no deserto. Eliseu passou pelo deserto. Profetas como Jeremias passaram pelo deserto. Abraão foi provado e também experimentou as agruras do deserto. Eu poderia aqui citar outros, mas o modelo que eu descrevi para você no início, o próprio Cristo, Senhor da história, Senhor da glória, Senhor da tua vida e da minha vida, ele enfrentou o deserto. Deus não nos leva pelo caminho mais fácil. Deus leva os seus filhos a amadurecerem, a crescerem, a serem homens espirituais, não meninos espirituais, passando pelo deserto, porque o deserto faz você depender de Deus. O deserto fará você depender de Deus. Você reconhecer que você precisa, não é da força do seu próprio braço, não é da força da sua inteligência, não é da força das suas expertises,
quando nos achamos muito espertos, mas porque o Deus de toda a eternidade, o Deus que criou você, o Deus que planejou você, Ele tem para você um propósito. Nem sempre o caminho mais perto da conquista, da felicidade, é o de Deus. Nem sempre. A palavra do Senhor diz para nós em alto e bom som, e Jesus, nosso Senhor, declarou isso, e o caminho que leva para o Pai é a porta, e essa porta não é uma porta com largueza, é uma porta estreita, e o caminho é estreito também. O caminho é difícil. Por isso que nós, como povo de Deus, nessa manhã, precisamos mais do que nunca, e precisamos reiterar com a nossa própria vida, a nossa dependência de Deus, e aceitarmos sermos guiados por Ele. Meus irmãos, por isso que, em primeiro lugar, o Deus que nos aperfeiçoa no deserto, Ele nos ensina a dependermos dEle. O verso 17 que acabo de ler diz que, tendo o Faraó deixado ir o povo, podem ir, tudo certo, está joinha. Diz o texto que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, era mais perto, diz o texto, para que esse povo, não se arrependendo vendo a guerra, se atemorizasse, porque haviam saído de uma zona de conforto, ainda que de escravidão, e desejassem voltar. Deus nos ensina a depender dEle. Deus não nos leva por esse caminho de facilidade. Por isso que Jesus disse lá em João, versículo 6 do capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Uma vez eu vi um pregador pregando e repetidamente ele falava, não, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu disse, não, eu pensando, não é isso. O texto diz, vem ao Pai. Pois Jesus e o Pai são um. Jesus é Deus. E é um com o Pai. Ele é o caminho. E se Ele sofreu, e se Ele foi capaz de suportar a vergonha da cruz, por amor a você e a mim, Paulo ensina que eu e você precisamos também estar empatizados, nós precisamos estar conectados ao sofrimento de Cristo, porque viver uma vida piedosa, viver uma vida debaixo da vontade de Deus, não será jamais uma vida fácil. Os desertos vão nos alcançar. Nós vamos viver esse tempo de aridez. Mas quando nós entendemos que é didática, que é um aprendizado, que Deus está nos aperfeiçoando no deserto, essa caminhada, porque Ele está nos ensinando a depender dEle. Irmãos, isso faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na nossa vida. Por isso você precisa aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a depender de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, e Ele não é somente o caminho, Ele é o nosso guia ao longo desse caminho. Você tem dependido do Senhor, você tem demonstrado essa dependência na sua prática de vida, deixando de murmurar por estar atravessando pelo deserto que hoje você possivelmente possa estar vivendo, tendo o Senhor ao seu lado, tendo o melhor de todos os abrigos, o melhor de todos os amigos, aquele que te diz que está contigo todos os dias da tua vida. Foi isso que ele disse aos discípulos quando ele está encerrando o seu ministério físico na terra e vai deixar com eles o Espírito Santo. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Na prática, você tem dependido dele? Mas o texto também fala para a gente nessa dinâmica de estarmos aprendendo com o Senhor, de percebermos os propósitos dele para a nossa vida enquanto seu povo, no meio do deserto. Ele também aqui diz para a gente, em Êxodo 13, versos 21 e 22, nos mostra que ele mesmo se revela a nós. Além de nos tornarmos dependentes dele, aprendermos com isso, nós precisamos entender que é no deserto que ele se revela para a gente.
Veja comigo aí os versos 22 e 23 do texto. Aliás, 21 e 22 do texto. Diz assim, capítulo 13, verso 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, ou seja, não parassem. Porque se você parar num deserto, você é presa fácil. Presa fácil dos chacais do deserto. Você é presa fácil dos bichos peçonhentos do deserto. Você é presa fácil do calor do deserto. Mas o texto fala que o Senhor providentemente coloca lá uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E diz o verso 22, olha o que é que ele diz a respeito do nosso Deus, da sua providência. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, o que é que Deus está aqui tratando com o povo de Israel? Deus revela ao povo de Israel a sua providência. Porque quando Ele te leva aos vales, quando Ele te leva aos desertos da vida, Ele quer lhe ensinar. Ele quer mostrar para você que você, além de depender dEle, porque você só pode depender dos recursos que Ele pode te dar, como deu ao povo, o maná, as codornizes, diz a palavra do Senhor, Ele quer dar a você todos os recursos que Ele tem para a manutenção dos seus dias. Para que você veja que de você mesmo você não tem condições de se manuteir, de se automanuteir, de fazer a manutenção da sua caminhada. Nós precisamos compreender que Deus é o Deus da nuvem, é o Deus da coluna de fogo. É o Deus que, no dia mais ensolarado da tua vida, no dia em que a claridão vem sobre você, tudo está muito bonito aparentemente, mas de repente, lhe vem um outro tipo de sol, lhe vem um outro tipo de luz, uma luz que aquece, que ofusca os teus olhos, como um maçarico em chamas que vem perturbar o teu coração, vem sobreaquecer o teu coração, vem trazer desconforto, porque se a gente pega um Rio de Janeiro, naqueles dias de verão, de lascar, irmãos, a gente tem que ou ir para debaixo de um chuveiro, de uma água bem geladinha, depois ligar um ar-condicionado, beber uma água geladinha, um suquinho gelado, a gente tem que usar uma roupinha leve, porque a gente não aguenta o tranco, um calorzão desse. Mas imagina isso na alma da gente. Os problemas se acalorando, as lutas, o relacionamento em casa, o relacionamento no trabalho conturbado, são calores que vêm como um maçarico em chamas perturbar a tua alma. Esse é o Deus que revela e coloca como anteparo uma nuvem. O Senhor traz nuvens de refrigério. Essas nuvens a gente sabe que são simbolizadas pela sua palavra. Quando estamos no deserto, nós lemos a palavra de Deus, nós esperamos do Senhor, nós ouvimos na palavra as promessas de vida do Senhor para o nosso coração, trazemos a memória, como diz Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Oramos ao Senhor, regamos a terra aquecida do nosso coração pelos medos da alma, regamos com orações, muitas vezes até com as nossas lágrimas, e o Senhor nos refrigera. Essa função da nuvem de aliviar o calor do deserto, para que o povo pudesse caminhar de dia, essa figura aqui, ela traz para o meu coração, na transposição daquilo que eu vejo na minha relação com o Senhor, essa nuvem viva de glória que o Senhor traz sobre nós. Você tem experimentado essa nuvem do Senhor sobre a sua vida? Como o povo de Israel experimentou? Diz o texto que havia coluna de fogo. Essa coluna de fogo não só iluminava a trajetória do povo enquanto marchava pelo deserto, mas aquecia, porque deserto à noite é lugar de muito frio, temperaturas baixíssimas. E é assim que o Senhor faz, né? A palavra do Senhor diz que Ele é como um fogo consumidor, mas Ele não é um fogo consumidor para nos destruir. Ele é um fogo consumidor, nos ensina o profeta,
que queima toda a palha do pecado. Tudo aquilo na nossa vida que não condiz com a vontade dele, ele vem com seu fogo ardente e consome. E nós precisamos orar para que o Senhor ateie esse fogo santo na nossa vida. Porque quando o Senhor começa a queimar essas enfermidades da alma, que nos levam a murmurar como o povo de Israel fazia, reclamando da ausência das cebolas do Egito, dos temperos egípcios, sentindo saudade da escravidão, porque tem muito crente que diante do deserto, diante das lutas e diante do luto, fica sentindo saudade, bate uma melancolia, porque lá naquele lugar ainda estava melhor, mas agora que eu saí dessa zona de conforto, estou caminhando com Deus, estou fazendo mais a obra de Deus, estou realizando isso, estou fazendo aquilo, caramba, as lutas parecem que não têm fim. Vocês acham que é fácil para um pastor pagar o preço de muitas vezes deixar de conviver com a sua família, não só para sair às tardes quando é necessário aconselhamentos, ou para preparar os seus sermões, para fazer visitas, ou então para atender de madrugada, para chorar com um membro da igreja que está passando pela dor, para abrir mão de muitas coisas que ele poderia fazer ao lado daqueles que estão mais próximos a ele, para se dedicar ao outro, não é fácil, mas o verdadeiro pastor, aquele que anda com o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele faz isso com gratidão, com o coração alegre, ainda que as lutas venham sobre ele. E isso também para qualquer membro da igreja. Porque todos nós recebemos, o Senhor, diz o autor da carta aos Hebreus, um sacerdócio universal. E nós precisamos ter alegria no coração de enfrentar desertos que são colocados na nossa caminhada, porque quando estamos servindo ao Senhor, esses desertos são espaços, são lugares onde há a manifestação tremenda de Deus para nos sustentar. Por isso, meus irmãos, a gente precisa aprender que nesse espaço de aridez, de ausência, de falta, o deserto é isso, Deus se revela a nós. Glória a Deus por isso. Diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, olha o que ele diz. Ele diz assim, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à destra de Deus, nas majestades na altura. E sabe o que ele faz de lá? Ele intercede por cada um de vocês. Ele intercede por cada um de nós. Ele vê o teu deserto, mas ele cumpre o que ele disse, porque as suas promessas não falham. Ele disse, eis que estarei com você todos os dias da sua vida. Por isso é que ele proveu a você o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem te dá poder. É ele quem te fortalece. A questão é que muitas vezes estamos mais focados nas dores que o deserto traz para dentro da gente. A gente está olhando para as areias caudalosas, causticantes do deserto. A gente está olhando para o sol que está lá brilhando em todo o seu fulgor, incomodando e queimando a pele da nossa alma. E a gente não consegue ver o Senhor como refúgio, o Senhor como sombra, o Senhor como o lugar que nos abriga, aquele que nos toma por sua mão, aquele que nos conduz em triunfo, como diz o apóstolo Paulo, aquele que nos apresenta para esse mundo e diz, olha, eu conquistei essa gente para que eles vivam a experiência de perceberem que quando dependem de mim, a minha glória se revela a eles. Por isso, em terceiro lugar, ele se revela a nós, para que a sua glória se revele através de nós. Jesus é a manifestação da glória de Deus no deserto da sua caminhada. Mas em terceiro lugar, a gente olha agora para Êxodo 14, versículo 4, e nós encontramos essa pérola na narrativa escrita por Moisés.
Pentateuco foi escrito por Moisés, ok? Então é Moisés que descreve isso para a gente. Diz o versículo 4 do capítulo 14. Endurecerei, diz o Senhor, o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Gente, nosso Deus é Deus que não divide a glória dele com ninguém. A gente, às vezes, faz algo na nossa caminhada profissional, a gente se dá bem, e às vezes a gente é tentado, quando não totalmente tentado, né? A dizer assim, ó, botem os holofotes em mim. Fui eu que consegui isso aqui. Fui eu que dei essa ideia. Fui eu que acertei, dando essa direção. Nós somos tentados a isso. Só que isso é postura de quem está no deserto. No deserto e que não aprende. Porque quem está no deserto e quer aprender, entende que a glória única e exclusiva de tudo que aconteça na sua trajetória de vida deve ser atribuída ao Senhor. Porque os egípcios tinham muitos deuses. Olha o contexto em que o Senhor fala isso aqui no capítulo 14, versículo 4. Por que ele está dizendo isso? Ele está afrontando, não está só trazendo conforto para o povo de Israel, ele está afrontando o povo egípcio, o faraó, e está dizendo, olha só, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele persiga vocês, mas eu vou ser glorificado em Faraó. Faraó muda de opinião, muda tudo, né? A gente vê na historinha dos filmes da Disney, né? A gente precisa só ficar olhando aqui para o texto das Escrituras. Existem narrativas, né, no cinema que mostram isso. Estava tudo bem, tudo certo, o povo indo embora, de repente o faraó muda de ideia. Mas ele não mudou de ideia de per si. Não foi ele que planejou isso, foi o Senhor que endureceu o seu coração. Para quê? Para mostrar ao povo dele, e aquele povo que estava longe de Deus, que com todo aquele arsenal de deuses, aquela pluralidade de divindades, somente um deveria ser adorado, somente um devia ser reconhecido, tanto pelo povo de Israel como pelo Senhor. Então o Senhor faz isso para provar o quê? Provar o seu poder. Deus vai mostrar ao seu povo que Ele é o Senhor, que Ele o livra. Eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos passando pela prova, pelo deserto. A gente está passando pela luta. E às vezes a gente tenta encontrar, a gente tenta racionalizar essa situação e a gente tenta, não é culpar alguém, porque se a gente tentar culpar alguém, piora ainda mais a situação, né? Acho que às vezes a gente passa por algumas lutas e provações porque nós somos culpados, porque nós buscamos aquilo, porque nós não vigiamos na palavra, porque nós não temos mais vida de oração. A nossa vida de oração se resume a vir à igreja ou levantar de manhã no domingo e oferecer nossa oração a Deus, mas não oramos diligentemente durante a semana, não lemos as Escrituras diligentemente durante a semana. Então, muitas vezes, nós estamos passando por situações, por provas, estamos passando pelo deserto, porque nós não temos sido atentos ao mover de Deus na nossa vida e o que Ele quer para a nossa vida. E o texto mostra para a gente aqui que o Senhor é quem vai endurecer o coração de Faraó, justamente para ensinar o seu povo a se tornar dependente dele, a dar glória a ele, a buscá-lo e compreender que ele é o Salvador no deserto. Irmãos, quantas vezes nós estamos no deserto e quando saímos do deserto, somos tentados a achar, somos tentados a dizer que resolvemos o problema. E aí está um ledo engano. Porque, na verdade, quem nos tirou do deserto, quem nos resolveu a situação foi o Senhor. A glória tem que ser dada a Ele. A suficiência da glória é do Senhor. O povo de Israel viu isso. Porque quem os livrou ao longo dos 40 anos de lutas, de conflitos, de perseguições, de morrerem lá abandonados no deserto foi o Senhor. Se você está vivendo algum deserto na sua vida, no dia de hoje, diga: Senhor, eu sei que Tu estás comigo e que Tu estás me ensinando
E eu já te glorifico por tudo que eu estou vivendo, inclusive por aquilo que eu não estou gostando de viver nessa situação que me incomoda tanto, mas eu te glorifico porque é o final de tudo. A vitória será tua, e essa vitória, que é a tua vitória, ela vai ser derramada sobre a minha vida. Nós cantamos aqui o último cântico dizendo, né? Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos. Quem é que derrama bênçãos e paz sobre o teu coração? Você pode produzir essa paz? Você pode produzir essa bênção? Só o Senhor pode fazer isso. Então, Ele é o Deus que deve ser glorificado no teu deserto. Exalte ao Senhor. Mas, em último lugar, o texto mostra para a gente, nesse Êxodo 14, versos 13 e 14, o seguinte, olha o que diz o texto. Moisés, porém, respondeu ao povo, olha o que Moisés disse para o povo. Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão. E ele arremata dizendo, o Senhor, não a gente, o Senhor pelejará por nós. Ele diz mais aqui no finalzinho, e vocês vão ficar calados, e vós vos calareis. Ou seja, a murmuração vai ter que acabar. Vocês vão ficar mudos, emudecidos de ver a grandeza, a autoridade e o poder de Deus. Vocês vão ver quem é o Senhor. Por isso, esse Deus que caminha conosco no deserto, Ele quer nos ensinar não somente a dependermos dEle, a não somente darmos a glória que lhe é devida, a não somente percebermos que Ele se revela a nós, mas Ele quer nos ensinar que Ele é o Deus que nos provê livramento. E Deus dará livramento a você, ao seu povo, enquanto nós estivermos firmes confiando nele. Eu gosto muito do texto de Mateus 11, 28, quando o evangelista ali diz, né? Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele declara, Jesus no registro de Mateus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Descansar em Deus é um grande livramento. Às vezes a gente quer um livramento físico, a gente não quer passar pelo sofrimento de uma doença, de uma enfermidade, ainda mais quando a gente vê alguém na família vivendo uma doença que pode ser até com carga genética. E a gente fica assim, né, naquela expectativa de dizer, Senhor, eu não quero viver isso que a minha mãe, que meu pai, ou que fulano está vivendo. Me poupa disso. Eu não quero ouvir um colega de trabalho nessa situação. Senhor, me dê esse livramento, eu não quero enfrentar isso. Olha como é que a nossa mente funciona, nossa mente humana. A nossa mente decaída pelo pecado, porque ela foi afetada pelo pecado original. A gente começa a projetar aquelas coisas lá para frente, né? A gente faz essa projeção de coisas que a gente está vendo nos outros que a gente não quer viver, porque isso vai trazer sobre nós sofrimento. O jardim não é lugar de sofrimento. O lugar de sofrimento é o deserto. A gente não quer passar por aquele deserto. Mas a gente se esquece que Jesus, lá em Mateus, aqui Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vou trazer descanso para vocês. Esse mesmo Jesus fala em Mateus capítulo 6, ensinando a seus discípulos por não viverem ansiosos em nada, ele vai dizer o seguinte, ensinando sobre a oração do Senhor, o pão nosso, o maná do deserto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não está pedindo para o pão do amanhã. Ele está glorificando e pedindo ao Pai pelo pão do aqui e agora. Sabe por quê?
Porque o pão do dia de amanhã, as possibilidades do mover de Deus sobre a vida dos seus discípulos, as ações de Deus sobre a vida do seu povo, para o amanhã, já estão providenciadas. O Deus que está te provendo hoje, o Deus que cuida de você hoje, o Deus que cuida da sua família hoje, o Deus que está cuidando das coisas que você tanto preza no dia de hoje, é o Deus que já tem o seu cuidado declarado para o dia de amanhã. A questão toda é que nós precisamos ouvir a voz do Senhor que disse através do profeta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi mais ou menos o que Moisés disse aqui para o povo, olha só, e vocês, depois de verem a ação portentosa, poderosa de Deus, vocês vão ficar calados. Vocês não têm direito de murmurar, de dizer um ai da pessoa do Eterno. Porque até os sofrimentos que vêm através das provações são para nos aperfeiçoar. Deus está nos ensinando. Dizem que o crente mente no culto, o crente mente mais no culto quando ele está cantando. Aí eu perguntei a esse pastor amigo meu, queridão, né, do nosso Brasil, perguntei para ele: reverendo, por que isso? Ele disse para mim: Ivo, porque às vezes a gente canta assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, aí a gente vai cantando, né? E a gente vai dizendo que se diante de nós o mar não se abrir, o Senhor vai nos fazer passar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida, e a gente vai. Mas na hora da luta, na hora da prova, Senhor, eu estou rompendo em medo. Eu estou com medo desse Golias que está aí na minha frente. Que situação é essa, Senhor? Né? Vocês acham também que o pastor não fica abalado com os Golias da vida? A gente fica, irmãos. Mas é nessa hora que a gente tem que entender que somos movidos por uma fé genuína, e essa fé não vem de nós, diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, essa fé é dom de Deus, e se eu receber essa fé, eu tenho que romper é romper com as minhas convicções de que eu não vou conseguir superar, de que eu não mereço porque eu sou pecador, então Deus não vai prover para mim. Não, eu posso romper com a graça, pela graça de Deus eu vou romper para vencer. Mas não é simplesmente para poder ter, eu venci essa prova, estava faltando recursos para minha família, agora eu tenho os recursos. Estava faltando a minha promoção no trabalho, agora eu fui promovido, rompi em fé, prevaleci, glória a Deus. Não. É para continuar rompendo em fé quando as coisas ainda não estão definidas. As coisas não estão definidas. As coisas parecem que ainda não chegaram ao fim para uma solução. Eu queria terminar contando para você a história de uma menina que um pastor querido meu, lá de Xerém, foi visitar no hospital. E essa menina precisava de uma cirurgia nos olhos. Mas essa menina precisava dessa cirurgia para voltar a ver, mas ela tinha uma mágoa muito grande de Deus, porque Deus levou a sua mãe. E o seu pai, um homem piedoso, presbítero da igreja, tentava mostrar para aquela menina de 12 anos que Deus estava no controle, que Deus sabia todas as coisas. Ela estava revoltada com Deus, ela não entendia de jeito nenhum. E seu pai orava pela sua conversão, orava. E no dia que ela entrou naquele centro cirúrgico, contava-me esse pastor querido, ela entra lá no centro cirúrgico, seu pai ora por ela e diz assim: Senhor, permita que com a minha filha ela volte a enxergar, que a cirurgia seja bem sucedida. O pai tinha feito reunião de oração com a igreja, o pai tinha movimentado o pastor da igreja, todo mundo.
E o médico falou, olha, a possibilidade existe, embora seja remota, mas existe. E o pai orava, mas havia orado muito tempo pela conversão daquela menina. Mas ela não conseguia de forma alguma perdoar Deus. Achou que Deus era o culpado por levar a sua mãe. Isso aconteceu no ano de 2001, no meu primeiro presbitério. E ela vai para o centro cirúrgico, passa 4 horas de cirurgia, termina a cirurgia. O pai chega para aquele médico responsável pela junta médica que havia operado. E aí, doutor, como é que está minha filha? Nós temos que aguardar um pouquinho mais. A cirurgia foi difícil, mas vamos aguardar mais umas 3 horas para começar a remover a bandagenzinha. E o pai naquela expectativa, familiares, amigos da igreja, e aí o médico entra, vai lá depois fazer esse procedimento, depois de um tempo, e volta e o pai, e aí, doutor, quais são as novas? O médico olha assim, bem sério para o pai, faz assim, abanando a cabeça, e sai. Muito constrangido o médico. Eu posso ver minha filha? Pode. Aí ele entra, a filha está deitada, com os olhos fixos para o teto do quarto. E o pai pergunta para ela, filha, eu lamento muito, mas eu amo você. Eu estou aqui do seu lado, eu lamento muito por você não poder ver. Aí ela diz assim, abrindo um sorriso, como não? Papai, eu estou vendo. Aí tinha outra enfermeira que entrou no quarto, mandou chamar o médico fez os testes. O médico, filha, você está vendo? Estou vendo, papai, eu posso ver. O pai ficou um pouco irritado com a filha. Filha, não faça isso. Não coloque mais dor no meu coração. Não me engane. Você não está enxergando. A cirurgia não foi bem sucedida. Ela abre um sorriso de novo e diz, pai, eu estou vendo como eu nunca vi na minha vida. Durante a cirurgia, uma luz brilhou diante de mim. Eu tive uma conversa com Deus. E eu é que precisava ser perdoada por Ele. Pai, eu entreguei a minha vida para Jesus. Pai, agora eu enxergo como nunca, com os olhos do meu coração. Aquele pai se abraçou com aquela filha. Começaram a chorar. Ele glorificava a Deus. Chamou o seu pastor. Seu pastor entrou naquele quarto de enfermaria. Ela dizia, eu era cega. E hoje eu posso ver a beleza de Jesus, a obra dele na vida da mamãe, na vida do Senhor, o amor da igreja em continuar a orar por mim, de nunca desistir de cuidar de mim. Meus irmãos, o nosso Deus é o nosso refúgio no deserto. A gente sabe que deserto é lugar de privação, é lugar de provação. Mas pense nessa manhã, qual o propósito de Deus para você, por estar passando pela situação que talvez você jamais desejasse passar e você está vivendo. Eu quero encorajar você nessa manhã a não ter medo desse momento difícil, tempestuoso que você está vivendo na sua vida. Eu quero encorajar você a enfrentar esse momento com a consciência de que Deus, o seu Deus, está no controle e que há um propósito através de tudo isso para a sua vida, para que você dependa dEle, para que você veja Ele se revelando a você, para que você perceba que Ele vai ser glorificado em cada instante da sua caminhada e Ele vai prover livramento, porque naquela manhã aquela menina foi livre, foi liberta do seu pecado. Foi liberta da sua incredulidade, ela viu a glória de Deus.
Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus disse: se o teu olho direito lhe faz pecar, arranca ou joga fora, para que você possa entrar no céu mesmo e cego de um olho. Isso é uma metáfora, há um ensino disso em Jesus. Você entre no reino de Deus. E entrar no reino de Deus é passar pelo caminho estreito, é passar pelo deserto. Então, nos desertos da vida você vai ter que confiar em Deus. Nos desertos da tua vida você vai ter que buscar a direção de Deus para depender dele. Nos desertos da tua vida você vai ter que reconhecer a glória de Deus. Ele será glorificado em cada momento. Encontre refúgio no Senhor. Encontre refúgio no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele mesmo proverá a você, como proveu ao seu povo, livramento. Livramento. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus agora o seu deserto. Você não precisa declarar para mim, nem para quem está ao seu lado. Que deserto é esse? Que te oprime, que te machuca. Mas coloque isso diante de Deus agora, em oração. Confie, dependa, dê glória a Deus. Ele está livrando você. Ore ao Senhor.